Olá, pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho um relato hoje aqui para vocês que eu tenho certeza que irá levar cura e libertação para muitas vidas. Gente do céu, quanto eu gostei desse relato. Tem alguns assim que chegam, que tocam o coração mais profundo. Esse foi um deles. Eu quero agradecer já a você que me enviou esse e-mail, esse relato. De todo o coração, foi um relato assim bem transparente, bem resumido, mas com detalhes, com riqueza de detalhes. Vocês vão entender agora quando eu começar a ler. E eu quero deixar aqui avisado também para você que quer deixar aqui também o seu relato no canal, envie um e-mail para mim, relato.sobrevivente@hotmail.com, ok? Então vamos dar início ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim, olha, fui casada por 18 anos com um narcisista ao qual conheci dentro de uma igreja evangélica. Eu o conheci nos Estados Unidos em 2001, quando fazia alguns meses que eu tinha chegado em Nova York. Ele já fazia 3 anos que morava nos Estados Unidos. Brasileiro, tá, gente? E ela explica aqui que ele tinha 21 anos e ela tinha 24 anos na época. Ela diz que tinha acabado de se converter e ele também estava começando a frequentar aquela igreja. Eu estava tão vulnerável, não falava inglês, estava longe dos meus pais e familiares, tinha ido do Brasil para Nova York para trabalhar e tentar fazer a vida mais rápido financeiramente falando. Queria comprar uma casa para minha mãe e trazer uns dólares para o Brasil para empreender em algo. Isso é muito comum, né? De as pessoas buscarem, né, uma condição financeira melhor em outro país para poder depois voltar para o país de origem e poder ter uma vida mais segura financeiramente. Isso é muito comum mesmo e ajuda muitas pessoas, enfim. Mas aí coisas acontecem no meio desse caminho que mudam, né, outros projetos e metas que a gente coloca em nossas vidas. Mas Deus tem propósito maior e Ele sempre cuida de nós. Olha aí, hoje ela está deixando aqui esse testemunho que eu sei que vai ajudar muitas pessoas a identificar, inclusive, caso tenha aí um desse tipo na vida. E ela continua dizendo, né, que esses eram os planos dela até que este narcisista cruzou o meu caminho dentro da igreja. Outro detalhe que a gente sempre fala, né, eles estão em todos os lugares e dentro das igrejas, muito comum também. Por quê? Porque lá elas sabem que as pessoas perdoam, que as pessoas amam. Então é mais fácil de abusar e a pessoa não sair do abuso, a pessoa vai continuar lá, entende? Mesmo porque sem ter a consciência no sentido de revelação de Deus, ainda mais sobre esse transtorno, a pessoa acha que é uma pessoa que está tentando melhorar, mas que tem dificuldade, e você fica lá, achando que vai ajudar a pessoa, sendo que a pessoa sabe muito bem que não quer tua ajuda, mas finge que quer. Enquanto isso, tua vida que vai indo pra ladeira abaixo, né? Mas Deus é mais. E ela continua dizendo, ele era encantador, saíamos com a turma de jovens da igreja, íamos comer lanche depois do culto e nestas idas ele já estava de olho em mim e eu nem havia percebido. Até que ele chegou em mim e disse, moça, eu andei te observando e vi que você é uma moça íntegra, diferente das outras moças, reservada, e eu orei a Deus e pedi um sinal para Deus sobre a mulher da minha vida, a qual eu vou me casar. Gente do céu! E eu não quero te pedir em namoro, eu quero te pedir em noivado, porque eu não quero brincar com o sentimento de ninguém, eu quero uma esposa. Olha a manipulação. Quem é que conhece alguém? No primeiro encontro, primeiro momento que ele se chega ali a ela, já nem fala de namoro, já fala que já quer casar, porque não quer brincar com o sentimento de ninguém. Olha aí, querendo ganhar a tua confiança, nesse caso aqui meio que a força, tá? Gente, eu não consigo entender como que funciona essas personas. Só Deus mesmo, gente. Olha isso. Só que o que acontece? Quando a gente tem essa carência, já vem a codependência, né? Pronto, ao mesmo tempo que a gente sente uma invasão de privacidade, falar, meu Deus, como assim? Isso não é normal. Como que alguém pode falar que me ama e quer casar comigo, nem me conhece, sabe nada da minha vida e eu também não sei nada da vida dessa pessoa? Como assim? Gente, olha o sinal aí gritando, bandeira vermelha, gritando, né?
Mas, no caso, ela era jovem, ingênua, que é o que acontece com a gente, né? E aí, a pessoa vem falando dessas coisas, nossa, enche o nosso ego, a gente se sente pessoa especial, amada, que é o que a gente não sentiu lá na infância, né? Aí ela fala assim, que ele continua dizendo, né? Eu quero formar uma família. Aí ela diz, eu fiquei assustada e sem palavras, mas ele era tão galanteador. Tinha uma voz grossa, sua aparência chamava atenção, pois era muito vaidoso e eu confesso que fiquei meio chocada, né? E ao mesmo tempo gostando daquilo. Não sei explicar em palavras e eu te entendo porque é exatamente isso. A gente não tem como explicar em palavras. É porque é aquela coisa da intuição, é Deus já nos avisando, algo tá fora do lugar. Então a gente sente aquele desconforto, a gente sente que não é normal, que aquilo não é verdadeiro, mas ao mesmo tempo, como que a gente vai ter certeza se a gente nem tem noção que existiam essas pessoas, né? Não tínhamos noção na época. Então, não dá, né? Não dá mesmo pra saber. E outra coisa que eu achei muito forte aqui, que ela deixou de relato, que é verdadeiro, que acontece sempre. Olha só, galanteador, aquela pessoa linda e maravilhosa, a aparência, né? Aquela coisa. E a lábia, né? Fala que é uma belezinha e te coloca lá num pedestal. Tudo manipulação. Eles já vêm com um plano feito na mente deles. E aí, naquele momento que ele falou isso, já veio desse jeito mais agressivo, de já logo pedir noivado e tudo, eles estão fazendo um teste. Caso ela falasse, peraí, o que é isso? Tá doido? Daí, provavelmente ele já ia usar ali um vitimismo, algo que precisa da sua ajuda, né? Pra você ficar lá tentando salvar, porque senão você vai sentir uma pessoa má, como pode negar ajuda a um cristão dentro da igreja? Aí ela fala assim, olha, e daí ele falou com minha melhor amiga que morava comigo na época e pediu a ela um anel meu, como medida, né, pra mandar fazer aliança de noivado. Gente do céu, ela nem falou que sim, ele já foi mandar fazer ainda por trás dela. Por que não pediu pra ela, né? Porque sabia que talvez ela ia falar não. Então ele nem correu o risco, já foi pra amiga. Manipulando já a amiga. Olha isso. Para ele comprar as alianças do noivado que eu nem havia aceitado, ela completa. E ele o fez. Minha amiga pegou um anel meu escondido de mim para saber o tamanho do meu dedo e ele mandou fazer as alianças. Uau! Ele fez todo um cenário, me pediu em noivado e por loucura eu aceitei. E não vou entrar em detalhes porque senão o relato vai ficar muito extenso, mas foi aí que tudo começou. Ele era maravilhoso, me buscava no meu trabalho todos os dias com flores. Investiu bem esse daí, hein? Porque você é uma pessoa abençoada, gente. Vocês vão ver aqui mais pro final do relato. Além dela ser super esclarecida, escrever com detalhes aqui, tudo de uma maneira muito clara. Dá pra sentir a energia da pessoa, entende? Então o inimigo vem feroz. Nossa, essa daí tá brilhando demais, eu vou destruir isso pra me dar um prazerzinho, porque incomoda, né? A luz incomoda as trevas. Olha, ela fala que ele levava presentes, ursinhos de pelúcia, me levava nos restaurantes de Nova York, me levava pra passear, falava palavras que pareciam favo de mel, ela coloca entre aspas. Ele era simplesmente o homem que toda mulher gostaria de ter. Daí eu pensava, como pode? Eu sou uma sortuda, um homem de Deus, bonito, tem uma vida financeira boa, fala 3 idiomas, português, espanhol e inglês. Me trata como uma princesa, quer casar, construir família, respeitador. Porque ele dizia, por sermos cristãos, ele sempre me respeitaria até o dia do casamento e eu fiquei deslumbrada. Olha lá. Eles já respeitam, na verdade não é nada a respeito, tá? É porque muitos deles não gostam nem de ter relação sexual. Outros já vão pro extremo e gostam de... Tudo é relação sexual, tá? Tem os viciados também, né? Em sexo, pornografia, enfim. Mas no caso aqui desse, ou ele se segurou, né? Ele tava com outras que você não faz a menor ideia, segurou com você só pra passar essa imagem de que é um homem respeitador. Ou realmente ele não quer, não gosta mesmo de fazer nada. E já estava aproveitando disso daí. Muitos nem têm uma saúde nessa parte, sabe? Não conseguem ter relação mesmo. Muitos também
são bissexuais, então assim, é tudo manipulação, né? Então eles não estão ali por amor, é pra tirar algo de você, então é algo forçado, é tudo sobre eles e elas, enfim. Ela fala que, né, ele ia respeitar até casar, né, não ter relação sexual, ela ficou deslumbrada. Quem não ficaria, né? Ela fala, como não cair nessa cilada perfeita? Se posso dizer assim, lógico que pode dizer assim, porque é perfeita mesmo, né, a cilada das trevas. Na verdade não tem nada de perfeito, né, mas demoníaco, cilada das trevas total. O inimigo, Satanás, ele finge ser anjo de luz. Então, o que acontece? Você acha que é pessoa de Deus na sua vida, gente, como que pode eu não ter conhecido essa pessoa antes? E é a própria coisa ruim ali na frente da gente. Aí ela fala, então noivamos, festejamos e íamos aos cultos e era só glamour. Ela coloca entre parênteses, hoje sei que era apenas a fase de love bombing. Na época, há 22 anos atrás, eu nem sabia que existia esse transtorno de personalidade. Não tinha as redes sociais de hoje, que tanto nos informa, e eu era uma garota de 24 anos, ingênua, que nascera de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais com apenas 40 mil habitantes, de uma família simples e filha de um pai militar que ditava as regras, e nós em casa, eu, minha mãe e minha irmã mais nova, apenas obedecia ao machismo dele, líder do lar. Olha isso. Onde enxergo hoje talvez o porquê atrair um homem narcisista em um relacionamento tóxico e abusivo. Porque já me era muito familiar. Era fácil obedecer, eu já estava acostumada. Exato, gente. E pasmem, com 3 meses de noivado, pois nem namoramos, como ela disse, né? Ele pediu ela em noivado sem nem mesmo a conhecer. Eu e ele nos casamos. Uau, com 3 meses de noivado. Ele não queria perder tempo de jeito nenhum, porque você ia acordar rapidinho. E foi aí que tudo começou. O love bombing passou, pois ele já tinha me laçado com o matrimônio. E chegou a fase da manipulação, de colocar defeitos, de me deixar me sentindo a pior pessoa deste mundo. Controlava as roupas que eu vestia, saíamos de carro, se eu olhasse para o lado, ele xingava e falava, você tá olhando para quem? Hein? Para aquele homem? Eu chorava, ele era mau. Agressivo nas palavras, ele batia na minha alma sem dó. Quando ele via que eu ia reagir ou ia me afastando dele, ele me agradava de novo. Me abraçava e beijava e fazia eu me sentir segura nos braços dele novamente. Ele era persuasivo, abusador e etc. Exatamente. Gente, é assim que funciona o abuso, né? A pessoa te bate, te abusa e depois dá carinho. Porque senão, quem é que vai ficar ali por muito tempo? Com a pessoa só maltratando e mostrando a verdadeira face? Ninguém. Então eles fingem, elas fingem. Pura manipulação, gente. Daí, depois do casamento, ficamos mais 1 ano nos Estados Unidos e viemos embora para o Brasil. Eu liguei para minha mãe e disse que iríamos embora, mas que eu estava com um certo receio de levar meu marido para a família conhecer, porque ele era meio diferente e minha mãe não entendeu nada o que eu queria dizer. E eu também não sabia explicar. Confusão mental, né? Que a gente sabe que o homem é esquisito, que aquela coisa não é certa. Enfim, a pessoa já tem receio, mas não sabe explicar o porquê, né? Em palavras, porque a manipulação é feita de um jeito que a confusão toma conta da gente. Mas Deus entra e revela e nos liberta, para honra e glória dele. Ok, bom, quando chegamos ao Brasil, com o passar dos meses e da convivência, minha família começou a entender o que eu queria dizer, porque realmente ele era diferente. Ele tinha atitudes e comportamentos estranhos, mas não vou entrar em detalhes. E assim que chegamos no Brasil, fazia somente 1 ano que havíamos nos casado e ele queria um filho a qualquer custo. Ele dizia, você não me ama, você não quer me dar um filho? E eu dizia a ele, só faz 1 ano e 3 meses que estamos juntos, 3 meses de noivado e 1 ano de casamento. É muito cedo para termos um filho. Vamos nos programar melhor. E ele insistia em dizer que eu não o amava e por isso não queria dar um filho a ele. E mais uma vez caí na manifestação dele. Olha só, manifestação mesmo, que é demoníaco mesmo.
Eu ia falar manipulação, né? Mas você colocou perfeitamente a manifestação dele. Parei de tomar o contraceptivo e engravidei no outro mês. Gente, isso é outra coisa que eu chamo a atenção aqui que eles fazem, elas fazem, tá? Chantagem emocional. Ah, você não me ama, por isso que você, pra fazer o que eles querem, eles vão te... Ganha você pra fazer o que eles querem de tanto ficar na cabeça. E aí você não aguenta mais aquilo. Tá bom, então vamos ter o filho, né? Porque é tortura, gente. É torturante. E ainda põe a culpa na gente, né? Que é a gente que não ama, porque se você me amasse, você faria isso, você faria aquilo, ou você não faria isso, ou você não faria aquilo. Vocês não têm ideia do que eu passei. Quando eu disse a ele que eu estava grávida, foi muito estranho. Ele se afastou de mim, dormia na beira da cama para não relar em mim, porque dizia que o bebê estava ali e ele não podia encostar em mim enquanto o bebê não nascesse. Gente, isso acontece muito. Já a rejeição, usando de desculpa. Esse daqui não gostava de ter relação, provavelmente devia te dar até o tratamento de silêncio com isso. E é pra te rejeitar. Gente, isso é muita maldade. Eu já vi vários casos de que a mulher grávida, sentindo o bebê mexer, chama o marido pra sentir, que é uma alegria muito, né, linda, gostosa pro casal, e o homem não queria encostar, como se estivesse com nojo. Eu passei uma gravidez muito conturbada, ele brigava comigo, fazia eu chorar muito, e eu tive deslocamento da placenta. Nossa filha parou de crescer dentro do meu ventre aos 7 meses de gestação. Ela nasceu de 9 meses com apenas 1,7 kg. Olha só como afeta, gente, como é tóxico viver com pessoas assim. Ah, não posso deixar de mencionar aqui que em todo este período íamos à igreja todo domingo e ele foi consagrado a presbítero e pregador da palavra de Deus. Subia nos púlpitos e pregava e os irmãos o amavam e o elogiavam e achavam que ele era um homem de Deus exemplar. Afinal, ele ajudava o pastor, ajudava os irmãos, tinha uma esposa e agora uma filha linda. Éramos um exemplo de família cristã, entre parênteses, dentro da igreja. Mas em casa, só eu e Deus sabíamos o que realmente acontecia. Exatamente. Ele tinha crise de ansiedade nas madrugadas e eu tinha que levantar 3, 4 horas da manhã para fazer chá para ele se acalmar. Conforme nossa filhinha foi crescendo, ele foi disputando a minha atenção com a bebê. Parecia que eu tinha a bebê e um filho mais velho, nem parecia que era pai e marido. Sim, porque são imaturos, imaturas. A maturidade deles é só no lado das trevas. Eles só têm maturidade das trevas, nas trevas, para vir transtornar a vida de quem tá ali no convívio com eles. Mas do resto, é que nem criança. Parece que a gente é mãe e pai deles mesmo. Enfim. Ai, ai. Aí ela fala assim, e por fim, conforme nossa filha foi crescendo e vendo as atitudes do pai dentro de casa, com quase 8 anos de idade, ela pegou umas roupinhas, colocou uma mochila e disse pra mim, mamãe, eu estou indo embora de casa. Vou morar com a vovó. Fica aí com o papai porque você aguenta ele, mas eu não. Gente, eu achei até engraçadinho porque eu vi um vídeo uma vez, lógico que isso é triste, né? Mas eu vi um vídeo uma vez que uma menina fez a mochilinha e falou pra mãe, tô indo embora. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Aí a mãe falou, ué, como assim vai embora? Vou embora, vou pra casa da vovó. Aí ela fala, e eu? Aí ela fala, você não. Ela, então eu vou chorar. Ela, pode chorar. Ai, eu morro de rir com essa menininha do vídeo. Eu creio que alguns de vocês já assistiram. E eu lembrei dessa menininha, porque, gente, quase 8 anos a menina era uma criança fazendo a mochila e já tendo esse discernimento de falar, mãe, você fica aí que você aguenta ele, eu não aguento. E foi embora pra avó. O pior agora, gente, olha o que esse cara faz. Naquele dia ela chorou para ficar na casa dos meus pais, dormiu lá aquela noite e vocês acreditam que o pai narcisista amou a ideia e deixou ela dormir na minha mãe uma noite após a outra com a desculpa de que era melhor para ela? Porque nós tínhamos um comércio e ela tinha que acordar muito cedo para ir para o comércio conosco. E se ela dormisse na minha mãe, era melhor que ela podia dormir um pouco mais e depois do almoço ir para a escola, daí não judiava dela. Gente, eles não têm a empatia por ninguém, mas quando precisa usar dessa falsa empatia
para parecer uma pessoa boa, elas não medem esforços, tá? Sempre, sempre. Ai, não, eu tava preocupada por causa das crianças. Ai, eu tô preocupada porque tadinha, ela acorda tão cedo. Tá nada, tá nem aí. É tudo sobre eles. O que ele queria era atenção só pra ele. Então nem aí pros filhos, gente. E sendo assim, nunca mais ela voltou pra casa. E eu chorava todos os dias a falta da minha filha em casa e ele brigava comigo por eu querer ela em casa. Eu a via na hora do almoço e à tarde quando buscava na escola e quando fechávamos o comércio deixava ela de novo na casa dos meus pais. E eu e ele íamos para casa sozinhos. Olha, por outro lado eu penso aqui, tá? Já que você na época não conseguia sair, pelo menos a sua filha estava protegida, porque um ambiente tão tóxico ia prejudicar muito mais a vida da sua filha se ela continuasse lá, viu? Eu creio que foi libertação, livramento de Deus para sua vida também, né? Você como mãe que ama a sua filha e para sua filha principalmente. Aí ela fala assim, e ele amava, porque daí a minha atenção era só dele, exatamente. Que tristeza eu sentia na minha alma, até que os anos foram se passando e ele só fazendo maldade. Daí eu criei coragem, porque então nossa filha já estava com 14 anos e ela conversava comigo e dizia, mamãe, você está num relacionamento abusivo, tóxico, meu pai tem transtorno. E daí eu e ela começamos a fazer terapia e a psicóloga foi abrindo os meus olhos. Glória a Deus por isso. Minha filha desenvolveu crise de ansiedade, depressão e problemas com alimentação. Ela sempre muito magrinha e com dificuldades de se alimentar. Daí até então ele nunca tinha me traído, até pelo fato da religiosidade que ele tinha. Tudo era pecado no extremo. Mas depois de um certo tempo ele foi se afastando da igreja e começou com uns comportamentos muito estranhos. Ainda eu falei pra ele, eu aceitei tudo em você até aqui, seus comportamentos esquisitos, suas raivas, suas manipulações, suas maldades comigo, mas se eu sonhar que você ficou com outra mulher, eu até te perdoo como cristã. Mas como mulher, não vou mais ficar com você. E eu não estou brincando, estou falando muito sério. Mas acho que ele não achou que eu fosse capaz de sair das garras dele. Exatamente. Eles manipulam a gente o tempo inteiro, o relacionamento todinho, do começo até o fim, exatamente para você, quando eles forem embora ou quando não der mais certo, você não conseguir sair e achar que você não vai conseguir seguir sua vida sem eles. Sem ele, né, no caso aqui. Deus é mais. Aí ela falou assim, porque eu era dependente financeiramente e emocionalmente dele e ele sabia disso. Lógico, e era o que ele usava para te prender. Então, em 2019, ele ficou com uma mulher e em janeiro de 2020 eu peguei umas roupas e saí de casa. Fui para a casa dos meus pais, falei com eles e com a minha filha e eles me apoiaram e nunca mais eu voltei para minha casa. Ele veio atrás de mim e me fez um monte de promessas e eu não aceitei. Daí ele me ameaçou e eu fiz uma medida protetiva. Ótimo, é assim mesmo que tem que ser. Tem que enfrentar, gente, porque senão eles não param. Entrei com um divórcio litigioso, saí com uma mão na frente e outra atrás, como dizem. Em plena pandemia, 2020, 2021, e eu me reinventei. Yes! Aí, olha a superação, como eu admiro. Pedi para uma amiga minha manicure me dar um curso. Abri um espaço na sala da casa dos meus pais, comecei fazendo unhas. Fiz curso de depilação, fui me virando conforme podia. E hoje, 2023, faz 3 anos que meu processo está na justiça. O divórcio saiu em fevereiro deste ano, de 2023. E agora estamos brigando pelos bens e pela pensão da filha. Aí, entre parênteses, um transtorno. Nada é fácil com essas pessoas, gente. Eles vão dificultar tudo que eles e elas podem para infernizar a vida. E hoje minha filha tem 19 anos, eu tenho 46, o ex-narcisista tem 43 e só anda com menininhas de 20 a 25 anos. Cada hora está com uma vítima nova. Comprou Mercedes conversível, moto BMW, jet ski, lancha e etc. Ostentando para baixo e para cima na cidade. Mas já entreguei tudo nas mãos do Senhor. Só imagino como é a colheita de quem planta prostituição, bebedeiras, esbanja dinheiro que metade é meu e da nossa filha. E ela põe entre parênteses, injustiça. Lógico, porque eles têm prazer na injustiça, mas Deus é mais e Deus não falha. Ele é o nosso vingador, a justiça de Deus nunca falha, ok? Sim, eles colhem o que plantam, já sofrem todos os dias ao acordar ao dormir, por isso
tentam fazer todo mundo sofrer junto com eles. Isso aqui, ó, é tudo distração, é tudo ilusão, é tudo que eles precisam tentar suprir para poder sobreviver em meio às trevas que eles vivem dentro deles, o ódio que existe lá dentro deles por eles mesmos e pelo mundo inteiro, ok? Então é parecer que a vida é perfeita para o mundo inteiro ver, quando são os mais infelizes na face dessa terra, né? Então, assim, muitas pessoas falam, nossa, tudo dá certo na vida deles e delas, estão lá com menininha, curtindo a vida, ostentando. Não, gente, isso não é felicidade. Aonde que Deus diz que isso é felicidade, que é ser feliz? Não tem como uma pessoa ser feliz sem ter amor ao próximo, sem se amar, sem amar a Deus, sem ter a luz divina dentro de si. É impossível. Mesmo porque quem é feliz não machuca o outro, não tenta destruir o outro, não tortura, não manipula. Não! Quem ama, quem é feliz, se alegra com a felicidade do outro, não inveja, não deseja o mal. São seguidores de Satanás. Satanás já é um derrotado, fracassado. O que eles tentam é tentar se enganar e acreditar que eles não são isso, pondo uma máscara de pessoa perfeita, quando na verdade já estão perdidos. E finalizando, ela diz assim: não desejo mal a ele nem a ninguém, mas sempre colhemos o que plantamos, né? Então eu resolvi entregar tudo nas mãos de Deus, focar na minha vida e da minha filha, cumprir o projeto que Deus tem para mim. Yes! E esperar que a justiça seja feita. Eles realmente são seres das trevas, destruidores de vidas, mas Deus é maior. E ela põe uma mãozinha assim. Glória a Deus por sua vida, por tudo que você fez, dando a volta por cima, a tua garra. Olha que exemplo de superação pra gente aqui nesse relato, gente. É isso que alegra o meu coração em ver. Sabe, quando eu tô atendendo pacientes e eu vejo a pessoa chega tão mal, tão perdida ou perdido, e aí você começa a falar de Deus, você começa a levar luz em meio às trevas, a pessoa começa a ter o conhecimento, entender as astutas do inimigo por trás de cada atitude, palavra, e a pessoa começa a ser liberta, né? Uma vez que a gente tem consciência do que entende, principalmente na parte espiritual. Veja só, um narcisista dentro da igreja. Quem é que vai imaginar? Todo mundo admirando, todo mundo, e eles rindo por dentro, se divertindo. Todo mundo acha que eu sou isso, não tem a ideia de que eu sou das trevas, que eu tô aqui enganando todo mundo. Mas a Deus ninguém engana, ok? E Deus revela para os seus filhos e filhas amados e amadas. E é isso, gente. Deus te abençoe grandemente, que abençoe a vida da sua filha, que Ele restitua tudo na saúde dela e o teu propósito que seja cumprido, já está sendo, eu creio. Esse relato, eu sempre falo, gente, os relatos que chegam até o canal aqui levam cura e libertação para as pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir os vídeos aqui, através do teu testemunho, tá bom? Então, assim, essa já é a justiça de Deus sendo feita na sua vida. Primeira de todas é quando Ele nos revela e nos liberta do convívio dessas pessoas. Depois, com o tempo, Ele vai tirando tudo aquilo que ficou, que eles tentaram plantar na nossa mente, né? Na nossa vida. Deus restitui tudo. E ainda somos melhores do que antes, porque hoje temos o conhecimento e aprendemos que é Deus em primeiro lugar. E aí essas pessoas não têm mais por onde entrar. E é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.